Olá pessoal, vou começar esse vídeo com uma grande novidade. Finalmente eu tive a aprovação do meu PPG, então agora nesse cantinho vai ter a logo oficial do meu PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Química da USP de Ribeirão Preto. E já indo para o conteúdo desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Feira Medieval e a Economia Circular. Então, só para contextualizarmos, eu vou falar um pouco sobre a Feira Medieval, que foi uma das maiores feiras medievais aqui da Espanha, que aconteceu em Álamo. E nessa feira fui eu e o meu colega de quarto, Heron, e nessa feira eu pude perceber algumas coisas, lembrar de algumas coisas que eu comecei a perceber, principalmente em relação à comida, onde eles reaproveitam tudo, de todo o processo do porco, toda a carne, todo o material, até mesmo os resíduos que se gera do porco para fazer sabão. E isso me fez pensar, isso tem tudo a ver com a economia circular. Por isso, nesse vídeo vou falar sobre a economia circular, enquanto vocês assistem aqui alguns trechos de vídeos gravados nessa feira medieval. Espero que gostem, vamos começar. A referência que eu vou usar para falar sobre economia circular é de Alexandra Leitão, de 2015, publicada na Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting. E o título do artigo é Economia Circular, uma nova filosofia de gestão para o século XXI. Leitão, então, traz nesse texto, nesse artigo, uma reflexão sobre como a economia circular avança no século XXI, contrapondo-se, então, ao modelo linear de produção que é tradicional na indústria. Esse modelo linear é chamado do berço ao produto, ou seja, temos uma matéria-prima, essa matéria-prima passa por um processamento, gera um produto e gera um resíduo. A economia circular vai se contrapor a isso através de uma filosofia chamada do berço ao berço, onde temos também a matéria-prima que passa por um processamento, gera um produto, e o resíduo dessa produção se torna então uma nova matéria-prima para um novo processamento, reciclando e ciclando a produção que antes era linear e gerava bilhões, toneladas de resíduos que antes seriam descartados e que não é tão sustentável assim. Um dos pontos mais interessantes da economia circular e que Leitão traz muito bem definido no seu texto é a biomimética. A biomimética ela pode ser traduzida como a imitação em relação à natureza. Então, podemos ter três perspectivas de biomimética. A natureza como modelo, onde estuda os modelos da natureza, imita-os ou usa-os como inspiração para o design em processos com o intuito de resolver os problemas humanos. A segunda perspectiva é a natureza como medida, usa o padrão ecológico para julgar as sustentabilidades das inovações humanas. Após muitos milhares de anos de evolução, a natureza aprendeu o que funciona, o que é apropriado e o que dura. E tem a terceira perspectiva, que é a natureza como um mentor. Considera uma nova forma de observar e avaliar a natureza. Introduz uma nova era baseada no que não podemos extrair do mundo natural, mas no que podemos aprender com ele. E isso tudo se reflete principalmente na era medieval, onde os animais, os que se tornavam alimentos posteriormente, eram aproveitados integralmente. Ou seja, dando o exemplo do porco,
O porco era principalmente usado para carnes curadas e salgadas. Depois podia ser retirada a banha do porco para fazer tocinho e gorduras. A pele e cerdas era aproveitada para o fábrico de calçados rústicos e correias. Os ossos eram utilizados também para fazer ferramentas rudimentares. E o sangue e miúdos era aproveitado no dia da matança para fazer morcela. O focinho, orelhas e pés iam para caldos e cozidos tradicionais. E tudo isso a gente viu um pouco nessa feira medieval que nós fomos e podemos ver esses pratos tradicionais. Ou seja, o porco era muito utilizado principalmente para alimentação, que era uma fonte rica em proteína, mas também as suas partes não comestíveis eram aproveitadas para outros materiais. E isso torna ele algo muito interessante, que hoje em dia é necessário e tem tudo a ver com a sustentabilidade e a economia de circular, onde a gente pega uma matéria-prima, como o porco, passa por processamento e gera produtos, gera diversos tipos de produtos, até mesmo com os resíduos que são de outros processamentos. A economia circular se tornou uma temática muito importante atualmente no campo científico e tecnológico, em vista dos seus avanços que podemos ter de acordo com os seus princípios. Atualmente, o modelo industrial linear de produção ele está sobrecarregando o meio ambiente com seus resíduos gerados, porque são gerados toneladas de resíduos dos mais diversos tipos, minerais, orgânicos, inorgânicos, e tudo isso sobrecarrega o meio ambiente, porque não consegue absorver tudo de uma vez só, essas milhões e milhares de toneladas que são produzidas. Dessa forma, contrapor o modelo linear com o da economia circular se torna um modelo mais sustentável de aproveitar integralmente esses resíduos para que os resíduos ganhem novas alternativas e novos meios de produção, não só avançando também para uma maior sustentabilidade, mas também avançando tecnologicamente, porque nós não sabemos totalmente como podemos aproveitar esses resíduos que são gerados. Assim, a pesquisa e o desenvolvimento aplicada em resíduos, seja eles minerais, biológicos, orgânicos, para valorizar esses tipos de resíduos dentro do modelo da economia circular, pode significar avanços tecnológicos para nós e para o meio ambiente, para a sustentabilidade e para o Brasil, uma vez que podemos despertar e criar novos produtos a partir do que era antes descartado, diminuindo assim o impacto ambiental, ao mesmo tempo que geramos novos produtos, novas tecnologias para o mundo. Outro exemplo prático da economia circular é o visto no vídeo passado da moda e sustentabilidade, onde roupas antigas e descartadas foram usadas para, dentro de uma perspectiva de economia circular, para valorizar esses resíduos e se tornar novas peças de roupa. Fica a sugestão para assistir o vídeo passado. E tudo isso só observando então a feira medieval. Afinal, esses modelos já eram utilizados lá na era medieval, onde se aproveitava integralmente o porco ou outros tipos de animais. E agora, com os nossos avanços tecnológicos do século XXI, conseguimos ainda mais valorizar esses resíduos para criarmos então modelos circulares da economia circular. Além disso, essa feira foi muito interessante porque trouxe um pouco mais de uma cultura céltica muito forte. Fora isso, teve também o Festival Céltico de músicas celtas. Então teve o Celtival, uma experiência muito rica, vivenciar isso e poder ter esse contato. Vou deixar aqui então para encerrar esse vídeo
um pouco da minha experiência do Festival Celta. E muito obrigado a todos e até o próximo.